Sejam bem-vindos ao Harmonia Cast. Eu sou a Maria Ventura e estou com Cristina Rena. E Priscila Sanches. Somos três amigas em um podcast. Hoje é o nosso episódio número 9. E como funciona o nosso podcast? A gente desenvolve o tema, depois a gente faz o check-out, que é o check-out, ele é como nós estamos saindo, com quais emoções estamos indo embora desse encontro, desse podcast. Aí cada uma compartilha suas emoções e no final tem a leitura de uma mensagem de reflexão. E agora, voltando para o tema, tem um detalhe. O diferencial aqui do nosso podcast é que o nosso tema ele é desenvolvido, ele surge, na verdade, de um encontro prévio nosso, em off, sem essa nossa gravação. Então, faz uma meia hora, mais ou menos, a gente se encontrou, eu, a Cris e a Pri. Esse encontro durou mais ou menos uma hora e meia, batemos um papo, né, para fazer as nossas dinâmicas. E aí, nesse papo, surge o tema, que é o que mais sai aí no momento que a gente está sentindo, vivenciando, experienciando. E esse tema, agora aqui no podcast, a gente então não estudou sobre ele, não temos um roteiro sobre esse tema, o tema simplesmente veio aqui à superfície e vamos desenvolvê-lo no nosso podcast. E aí, estão curiosos para saberem qual é o tema de hoje? Então, o tema de hoje é dualidade. E então, meninas, começamos, pessoal. Sejam bem-vindos, vamos falar sobre esse tema. Deixo com vocês agora, Cris e Pri, o que chega para vocês quando a gente fala dualidade. Então, eu gosto muito de trabalhar a dualidade porque é algo que sempre surge na nossa percepção. Né? Nós sempre pensamos, tem o que eu gosto e o que eu não gosto. E nós queremos ficar só no que nós gostamos. Só que quando a gente vai observar a natureza, a dualidade está em tudo. É o yin e yang, o claro e o escuro, o dia e a noite, o frio e o calor, né? Parece que tudo vem em pares, a alegria, a tristeza, e tudo faz parte, né? Não dá para ter um sem o outro. Então, por mais que eu, por exemplo, eu gosto de calor, eu gosto de verão, eu fico super feliz quando está muito quente, mas eu sei que também precisa do frio. Aí, por exemplo, eu gosto de morangos, os morangos só dão no frio. Mas isso é só para a gente dar essa introduzida, porque o que a gente estava conversando mesmo era sobre o como a gente tem se trabalhado muito nos últimos anos para se manter numa positividade, numa mentalidade bacana. A gente faz meditações, faz práticas, se esforça e de repente assim a vida traz coisas, né? Traz umas porradinhas assim, umas pancadas que a gente fala, pô, mas eu não queria estar vivendo essa coisa negativa. E aí, lógico, acaba vindo umas emoções, umas raivas, umas coisas assim. Então, a gente estava conversando de como navegar nessa dualidade entre o que a gente quer e o que a gente não quer. Na nossa conversa à parte aqui, em privado, falando do que eu quero e do que eu não quero, né? Como reagir ao que eu não quero, principalmente, né? Como que eu vou lidar com as situações que são negativas para mim, que podem ser que estão fora do nosso controle. Na verdade, a gente não tem como controlar quando essas coisas negativas ou quando imprevistos vão acontecer na nossa vida. Pode ser que a gente esteja passando uma sequência de imprevistos, ou pode ser que a gente esteja num momento bom, que a gente está em positividade, e aí, de repente, tem uma quebra, né? Disso que eu estou vivendo ali no momento, que essa positividade tem uma quebra porque aconteceu um imprevisto, aconteceu algo que estava fora do meu controle. E como é que eu reajo a isso? Porque eu não tenho como controlar, pode acontecer em qualquer momento na minha vida. Se eu estou em uma positividade mais plena, se eu estou passando por
por momentos que estão intercalando, né, esses momentos de positividade e negatividade, ou se eu estou só na negatividade, né? Então, a nossa conversa em privado começou a evoluir nesse sentido, por isso que a gente quis trazer esse tema aqui para vocês, porque como a gente reage a todas as situações acabam demonstrando como é que a gente está no nosso interior. Então, vamos agora ampliar aqui a nossa conversa. O que vocês acham disso, Cris e Maria? Olha, eu acho que quanto mais preparada a gente está, mais a gente encara a negatividade de uma forma que, não quanto mais preparada, deixa eu reformular. Conforme está o nosso interior e o nosso trabalho íntimo, como a gente vai enxergar algumas coisas. Então, por exemplo, as coisas que acontecem com a gente, muitas vezes elas trazem uma lição. E às vezes é o jeito mais rápido da gente aprender essa lição. Então, como que eu vou reagir a isso? Eu posso só ficar triste, ser vítima e tudo, eu posso falar: "Pô, é uma merda isso que aconteceu, mas eu estou aprendendo uma coisa com isso". Então tem todo esse lado, acho que quanto mais a gente se trabalha, melhor a gente leva, não no sentido pragmático de já resolver rápido, mas no sentido de aproveitar isso como um degrau para o crescimento. Você sabe que você está falando, Cris, amarrando com isso, essas palavras também me lembraram muito nas aulas de Kabbalah. Eu estudei 3 anos de Kabbalah. 2 anos aqui no Brasil, 1 ano na Argentina. E aqui no Brasil, eu lembro do professor falando exatamente isso que você acabou de falar. Ele falava assim, sobre a reatividade, tá? A reatividade. Eles sempre ensinavam a gente, nos princípios da Kabbalah, espirituais, no olhar espiritual, a gente não reagir, a gente não ter reatividade diante dos acontecimentos, principalmente dos negativos, porque por trás desses acontecimentos sempre havia uma luz, um ensinamento, uma bênção, uma aprendizagem. E quando nós não reagimos, nós, de alguma forma, sabemos que por trás está essa luz, que a gente pode até chamar o Criador, né? Deus, enfim, como cada um tiver aí a sua preferência. E que, portanto, tudo que acontece vem desse lugar, mesmo com essa máscara negativa, mesmo com essa carinha do negativo, mas que por trás sempre tem algo positivo para a nossa aprendizagem, para a nossa evolução, para o nosso crescimento interior. Então, a não reatividade, ela nos ensina, de alguma forma, a gente ter humildade. Humildade. E quando a gente reage, nós estamos, de alguma forma, sendo arrogantes, querendo ter o controle, querendo ser os donos da verdade, querendo ditar as regras. Só que as regras não são ditadas por nós. Existe o universo, existe a natureza, existe o cosmos, o divino, que está aí por trás, de alguma forma, de tudo isso, né? É bem importante que você tá citando, Maria, porque a gente tem o nosso mecanismo emocional, ele é muito rápido, né? A gente passa por uma situação que gera uma raiva, a gente extrapola essa raiva, a gente deixa ela vir à tona, né? Se alguém me ofendeu, né? Me ofendeu, eu vou atacar, eu preciso dar, né, a devolutiva, vamos dizer assim. Não é porque de repente eu reagi para dar essa devolutiva que isso vai me fazer bem, né? Eu posso falar isso por experiência própria. A maioria das vezes que numa discussão mais fervorosa eu fiz valer a minha mensagem ali como uma verdade absoluta, porque eu estava com as minhas convicções, né? E eu tenho que aprender a entender também as convicções do outro, né? Eu preciso ter essa clareza que o outro também tem as convicções dele.
E toda vez que eu fiz força para fazer valer as minhas convicções no lugar das convicções do outro, isso me gerou um certo mal-estar, né? Mesmo eu me sentindo, por um lado, vitoriosa, porque eu fiz o outro aceitar a minha convicção, por um outro lado, aquilo me gerou um estresse, aquilo me gerou um mal-estar. Então, não é um ganho, né? Eu tive uma perda de energia ali, só para fazer valer uma convicção, que, de repente, num contexto mais amplo, a minha convicção pouco importa. Então, falando das nossas reações, é normal que o nosso primeiro impulso seja o impulso emocional, né? Quando eu comecei a estudar sobre o mecanismo das emoções, lá atrás, quando comecei a minha carreira de terapeuta, eu queria entender melhor, né? Por que a nossa reação emocional ela vinha muito rápido e a gente só racionalizava depois, né? E aí, lá no livro do Goleman, no Inteligência Emocional, tem uma parte que ele explica que como o nosso sistema límbico fica bem ali perto da nossa coluna, na verdade, né? Bem aqui na parte baixa aqui do nosso crânio, né? E a nossa racionalidade, ela está mais aqui no frontal, né? Então, ele explicou que isso é uma diferença, assim, de milésimos de segundo. Então, a nossa emoção, ela é acionada mais rápido, porque é o nosso primeiro cérebro, né? Nosso sistema límbico está no nosso primeiro cérebro. Essa parte da razão, onde a gente racionaliza, onde a gente elabora, onde a gente entende, onde a gente tira conclusões, né, que está mais na nossa racionalidade, essa parte do cérebro ela é a parte mais nova, é a parte mais jovem do nosso cérebro. E ele explica isso com um nível de detalhe bem maior do que eu estou colocando aqui, né? Eu estou até agilizando aqui, colocando de uma forma bem básica aqui a explicação dele. Então, quem tiver interesse, leia o livro dele, que no livro ele faz essa explanação num nível de detalhe bem interessante. Então, aí eu comecei a entender, poxa, então, ok, então, fisicamente, né, se a gente olhar no aspecto físico, né, só olhando o físico, fisicamente, ok, eu entendo que, de repente, a minha primeira reação seja emocional, que venha a raiva, que venha a frustração, que venha a tristeza, que venha a alegria extrema, né, a euforia, não importa. Mas será que eu não posso treinar, né, de eu dar que era a minha primeira preocupação antes, porque eu sempre fui muito reativa a tudo, né? E eu falei, será que eu não consigo, né, pelo menos equilibrar, fazer os dois funcionar ali, mesmo que seja uma diferença de milésimos de segundo, será que eu não consigo racionalizar ao mesmo tempo que a emoção tá vindo, até para que eu possa ter reações mais saudáveis em relação às situações da vida que eu passo? Porque eu não tenho controle do que eu vou passar, mas, de repente, eu posso controlar a reação que eu vou ter. E eu sou uma pessoa muito expansiva, eu sou uma pessoa muito impulsiva, então, por várias vezes eu me dei muito mal na minha, né, na minha exposição assim, emocional de bate-pronto, e depois até me arrependia, falei assim, puxa, fui grosseira, fui mal educada, fui maldosa, né? E aí eu fui entendendo que é orar e vigiar, né? Como a gente até falou em algumas outras lives aqui, que é o entendimento de nós mesmos. É a gente entender como é que a gente reage analisando as experiências que a gente já passou. É claro que situações novas a gente vai aprender quando a gente estiver vivendo uma situação nova. Mas, na minha experiência, eu estou falando aqui de uma experiência bem pessoal mesmo, provavelmente, de repente, com a crise com a Maria pode ter sido bem diferente, mas eu entendi que, mesmo eu estudando, né, revisitando as minhas experiências passadas, quando eu vinha para uma situação extremamente nova,
eu já vinha com uma camada de entendimento, né? Então eu trazia mais a razão para perto da emoção, para que eu tivesse uma reação. Então, quer dizer, as minhas reações agora são muito mais equilibradas do que eram antes. Então, elas já não são mais tão impulsivas, eu já não tenho emoções tão extremas, eu até posso senti-las no meu interior, né? Aquele roupante vem assim, mas no momento que eu vou exteriorizar, a exteriorização ela é mais serena. Conta para mim como é que é essa experiência para vocês. Olha, eu estava pensando aqui, né? Então, razão e emoção, de alguma forma, também acabam representando uma dualidade, né? E aí, você falando tudo isso, eu pensei aqui e lembrei que tem um livro muito famoso chamado O Sentido da Vida. Ele foi escrito pelo Viktor Frankl, que ele foi, como se chama a palavra? Ele esteve no campo de concentração nazista, na guerra. Ele foi prisioneiro de um campo de concentração. Ele é o criador da logoterapia. E enquanto ele estava lá, vivendo essa dualidade, né, num campo, prisioneiro num campo de concentração, e ao mesmo tempo ele já era terapeuta nessa área, ele, ele tinha que conviver com essa crueldade todos os dias, chegando para ele notícias ruins, e ele estava ali preso naquela impotência, sem saber o que ia acontecer com ele, se ele seria o próximo, e viver essa dualidade. Internamente, ele precisava, então, gerenciar esses estados emocionais diante da cruel realidade. E ele chegou a uma conclusão que eu achei fantástica, porque a conclusão que ele chegou é a seguinte: antes da gente reagir diante de uma situação negativa, antes da gente reagir naquele impulso, naquela reatividade, existe sim uma fração de milésimos de segundos na qual a gente tem o poder da escolha. Existe esse poder da escolha que vai fazer você escolher reagir ou não reagir. Isso ele explica no livro dele. Então, ele teve que desenvolver toda uma sabedoria para poder internamente sobreviver emocionalmente a essa crua realidade. Muito bom. Uau! Então, eu também queria falar sobre um livro que eu pensei nesse tema de dualidade. É um romance de ficção de terror do século XIX. Chama, em português, O Médico e o Monstro. Talvez algumas pessoas conheçam, para quem não conhece, eu vou fazer um resumo aqui. É uma história muito interessante de um médico chamado Dr. Jekyll. Ele é inglês, ele é respeitável, e na época, ser uma pessoa boa era ser uma pessoa que não sucumbia às suas emoções, que se mantinha firme, com honra, dignidade, bastante racional, bastante controlado. Esse era o Dr. Jekyll. Mas lá no fundo, ele tinha desejos, ele tinha impulsos de fazer coisas que eram consideradas más. Então, o que era ser uma pessoa má na época? Era ser mais instintivo, mais voluntarioso, não ter esse filtro, né? Ser mais impulsivo e sombrio. Então, o que ele faz? Ele quer isolar esse lado dele, ele quer extirpar da sua personalidade o que ele considera que é o seu lado mal. Ele quer só ser racional e controlado. Então, ele inventa uma poção que ele toma, e a partir do momento que ele ingere essa poção, ele vira uma outra pessoa, que ele chama de Mr. Hyde, que é todo o lado sombrio dele, instintivo. Só que esse Mr. Hyde vira um monstro, porque ele é instinto puro.
E ele é pequenininho, ele é menor, ele é mais feinho. E com o tempo, quanto mais ele se manifesta, mais o Dr. Jekyll quer tomar de novo a poção. E chega um momento que o Mr. Hyde não deixa o Dr. Jekyll voltar. O lado mal dele toma conta total. E assim vai, né? Então tem várias situações aí de terror que o livro mostra e tal. E aí a Priscila estava falando essa história, né, da impulsividade, das emoções, isso me lembrou muito. E a Maria também trouxe esse livro, que é muito interessante, e também é uma situação de terror, passar por um campo de concentração nazista. Mas tudo isso está trazendo essa dualidade do meu eu racional, o que eu considero que é bom, com o meu eu mais instintivo, que de alguma forma a gente considera que é ruim, mas que faz parte, não tem como separar. Esse livro é até uma lição do que acontece se separa, o que acontece se a gente tenta reprimir esse lado. Você falando isso, eu lembrei aqui do eu inferior, que é do chakra do umbigo para baixo, e do eu superior, que é do plexo solar para cima. Então, também é uma dualidade, o eu inferior e o eu superior. E a reatividade, ela geralmente, acho que quase 100% das vezes, acontece do eu inferior para baixo, que é o chakra do umbigo para baixo, que é a nossa base, o chakra do umbigo, o chakra sexual, o chakra da base, que é o nosso instinto, né? Que é aquela parte que conecta com a terra, que é o nosso lado instintivo da terra. E o nosso eu superior, que já é o plexo solar para cima, o chakra do plexo solar, chakra do coração, da garganta, né? O ajna, da coroa, são todos chakras que vão se elevando e que trazem mais ponderação, né? Mais critério, mais conexão elevada antes da gente reagir. E amarrando tudo isso, existe uma palavra que é uma prática. Lá, as filosofias orientais, principalmente no yoga, que a gente fala da equanimidade. A equanimidade é um grande desafio e ela representa o alto nível de espiritualidade, de um ser altamente desenvolvido, que significa que tanto situações boas quanto situações ruins chegando até você, você permanece na equanimidade, no estado de equanimidade. Então, para nós aqui no Ocidente, pode soar um pouquinho estranha, porque o latino, em especial, é muito emocional, passional, e de expressar, e de colocar para fora a raiva, o amor, a alegria. Agora, para o oriental, que já tem essa conexão, né, nessas filosofias todas, a equanimidade é aquele estado de neutralidade, de alguma forma, né? De você estar neutro diante de situações boas e ruins. Pode parecer estranho, né? Olhar para isso dessa forma. Ao mesmo tempo, também é uma forma de inteligência, porque aí você também, de alguma forma, evita se frustrar, ou criar expectativas, ou achar que está no comando, no controle, e de repente se frustra. Enfim, são até uma dualidade, Oriente e Ocidente, né? Formas de enxergar a vida, enxergar o jeito de viver. Como vocês, como chega até vocês tudo isso aqui da dualidade? Como continua chegando aí? Maria, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, eu vou colocar aqui uma análise para a gente fazer. Se cada um de nós, de repente, identificar que nós temos reações mais terrenas, impulsivas, instintivo animal, isso quer dizer que os meus chakras que são mais ativados são os meus chakras
da cintura para baixo, que é da parte mediana para baixo. Faz sentido isso que eu estou falando ou eu estou falando bobagem? Olha, é uma pergunta nova para mim, tá? É, eu acho que talvez não necessariamente são os mais ativados. Acho que não necessariamente. A pessoa, de repente, pode ter o coração muito aberto, muito ativado, o chakra cardíaco bem expandido, e de repente acontece alguma coisa que desequilibra e vai lá para baixo no chakra da base, entende? E acho que isso é uma dualidade também, né? A pessoa não fica só com o chakra cardíaco funcionando lindo, maravilhoso o dia inteiro, só no amor, na benevolência. Eu acho que esse ser não está aqui na Terra. Eu acho que enquanto estamos na matéria e no mundo terreno, o desafio vai continuar. A dualidade do eu inferior e do eu superior vai ser constante, contínua. Eu acho que quem está só no coração, no asma e na coroa, já não está nesse mundo. Não está aqui na matéria, está no plano espiritual mesmo. Eu acredito que é isso. Que faz sentido para vocês, não é verdade? Adorei a explicação. Até por que eu fiz essa pergunta, né? Coloquei essa pergunta aqui para gente. Que essa pergunta era para mim também, né? Obrigada, Maria, por você. É que a Maria ela tem muito conhecimento muito profundo em relação ao funcionamento dos chakras, né? Por isso que eu joguei a pergunta aí para Maria. Mas e a gente tem às vezes tem uns pensamentos de corte, né? Então se eu sou assim é porque só vai até X, né? Às vezes a gente, para facilitar a nossa vida, a gente reduz as nossas análises. Bom, o texto de que nós somos os dois lados, né? Nós somos os dois lados. Nessa materialidade, nós somos os dois lados. E o que a gente está falando é o quê? Que quando a gente vai para o equilíbrio, as nossas reações em relação às situações, elas são mais equilibradas. Mas isso não quer dizer que a gente não navegue para um lado para o outro com uma constância. eu acho que a dualidade ela é uma lei universal. A gente precisa da dualidade, a gente precisa do bom e do ruim, da luz e da sombra, do calor e do frio, de cima, de baixo. Essa dualidade ela está presente naquele símbolo do yin e yang, que é tão usado na filosofia oriental. Naquele símbolo que é redondo, tem uma divisão que é um movimento. Tem uma parte toda branca com um pontinho preto. Do outro lado, tudo preto com um pontinho branco. O que significa isso? Significa polaridade, ao mesmo tempo complementariedade. Ao mesmo tempo que são opostos, são complementares. Então, tudo branco com pretinho significa o quê? Que tem tudo bom, mas sempre dentro do que é tudo bom, tem algo, um pontinho de negativo. E o outro, que é tudo preto, tudo ruim, tudo negativo, sempre vai ter algo bom. Então, e aquela curva no meio é o movimento que gera a roda do movimento, a constante movimento. E essa é a beleza da vida. A gente, o tempo todo, convive com isso. Não existe nenhuma pessoa 100% boa, como o médico do livro que a Cris falou, o médico e o monstro. Não existe um médico, um ser humano 100% bom, assim como também não existe um ser humano 100% ruim. Dentro da maldade do ser humano vai ter algo bom. Dentro da bondade e generosidade vai ter algo ruim, algo negativo. Então, um precisa do outro. E é isso que me vem aqui, que a dualidade ela faz parte dessa natureza e é necessário a existência dela. Sim, e eu acho interessante que para a gente aceitar essa dualidade, precisa ter humildade, que é assim que é. E ok, né? Eu aceito, eu estou abaixo disso. Então, só para compartilhar com vocês aqui, eu já falei com as meninas antes,
o ciclista atropelou meu carro. Eu estava parada na calçada, ele veio e pá, caceteou, arrebentou a parte da frente, largou a bicicleta no chão e fugiu. Aí, claro, né, quando acontecem essas coisas, eu pensei, pô, um segundo que eu tivesse saído mais tarde, eu podia ter passado em algum lugar antes, ou não ter passado em algum lugar, chegado antes, aí eu passaria antes dele, ou depois. Então, passa essas coisas na cabeça. Mas a verdade é que não estava no meu controle. Não estava no controle dele também, que ele estava no controle dele ele ser um maluco em cima de uma bicicleta, mas não estava no controle dele que a bicicleta dele ia passar bem na hora que o meu carro ia sair. É uma coisa que é do universo mesmo. E aí eu até pensei agora, e se isso foi um livramento? E se de repente eu não tivesse tido esse problema e eu fiquei parada mais tempo do que eu ficaria, isso impediu de eu bater em outro carro na frente ou atropelar uma pessoa, sei lá, acontecer uma coisa grave, né? Então a gente não está no comando mesmo. E lógico, na hora que acontece é muito difícil lidar da raiva, vem todas aquelas coisas que eu falo, não, agora eu sou a Cristininha Paz e Amor, né? Eu não sinto mais isso. Mentira, gente. Aí a primeira coisa que acontece assim chega a Cristininha Mister Hyde. Aí, depois que você elaborou tudo o que aconteceu, que a poeira baixou, você conseguiu olhar para o lado da aprendizagem nessa situação negativa? O que você viu de lado de positivo dentro dessa situação negativa? Então, o que eu vi, número um, na hora, eu fiz uma lista mental rapidinho na hora que aconteceu, daquelas de gratidão, assim, né? É, número um, ainda bem que eu não sou ele, né? Que eu não saio. Eu fico feliz e grata por eu não ser uma pessoa irresponsável assim, que sai atropelando os outros no caminho. Número dois, aconteceu porque eu tenho carro. Que bom que eu tenho carro. E assim vai, mas ao mesmo tempo, e eu até queria chamar a atenção para a questão da positividade tóxica, me veio o aprendizado de eu tenho o direito sim de ficar puta da vida com esse cara. De admitir que eu tô sofrendo com isso. Aí eu sofri com isso na hora, porque eu fiquei irritadíssima. Assim, a minha vontade era de descer do carro e socar ele. Aí ele saiu correndo, né? Então ele não deu chance pro como que chama? O cérebro, o sistema límbico do cérebro se manifestar. Aí depois eu levei o carro para consertar, estou sem ele até agora e estou tendo que pegar metrô. Então vem aquele lado também nesse momento, que é a segunda etapa do meu, que merda, eu tô passando por isso que eu tô sem carro. Pô, justo agora que eu tô sem carro, tá fazendo frio de novo, em pleno outubro, sabe? É perseguição do clima, não é possível. Então, lógico, eu vou ficando irritada, cansada, e, e o aprendizado também é assumir isso, é assumir que eu não quero continuar nessa emoção, eu não quero continuar nessa frequência, mas eu tenho o direito de sentir isso, porque faz parte da dualidade dessa dança que a gente vive. Até porque se você não sentir isso e deixar reprimido, depois vai precisar sair de alguma forma, como aconteceu nesse livro que você falou do médico e do monstro, né? Depois, aquela coisa que fica reprimida vai sair e precisa sair de alguma forma em algum momento e às vezes não é da melhor maneira, né? É bem interessante falar dessa parte de reprimir, né? Uhum. Porque reprimir emoções não é bacana, não é bom. Uma hora isso realmente vai gerar alguma coisa. A gente não sabe o que, mas vai gerar algo. E, mas eu acho que o mais importante disso tudo, que quando a gente passa por essas experiências, é o aprendizado. E o maior aprendizado que a gente tem é o aprendizado sobre nós mesmos. Né? Que não tem problema nenhum, que nem a Cris falou, não, eu fiquei puta da vida, eu queria socar o cara. Eu acho que quando a gente aceita, né, quando a gente tem essa aceitação interna de que, nossa, mas né, de repente, ai, mas a Cris vai bater no homem, né? Não é isso que a gente está falando, né? Quando a gente tem essa aceitação interna de que essa vontade veio, esse desejo veio, porque
desse desejo, dessa vontade de vir a você fazer, tem um caminho muito longo, né? Mas você aceitar que isso veio verdadeiramente, que você aceita que isso veio, e que, claro, não era, você não ia chegar a vias de fato, não, mas veio esse impulso, e depois veio outras compreensões, né? Veio, não, ok, aconteceu porque eu tenho carro, não, ok, né? Tudo bem, que tudo contribuiu para isso acontecer aqui nesse momento, mas poderia ter acontecido X, poderia ter acontecido Y. Eu acho que o mais importante das experiências que a gente vive é que a gente tem a oportunidade de a gente se conhecer e realmente aceitar como a gente é. E aí a gente decide o que precisa ser mudado ou não. Não é? Ah, mas se de repente realmente, se o cara tivesse lá, eu fosse lá e ia socar ele, eu ia chegar a vias de fato. Ah, se eu vou chegar a vias de fato, então ó, isso eu não ia me sentir bem se eu chegasse a vias de fato, né? Então, já que eu sei que eu não ia me sentir bem em chegar a vias de fato, então eu tenho que olhar para dentro e resolver isso, identificar o que está acontecendo dentro de mim que ia realmente chegar ali. Não estou falando que a Cris ia fazer isso, gente, eu só estou usando a história da Cris como exemplo para a gente fazer essas autoanálises. Quando eu faço atendimentos, as pessoas elas vêm realmente falar para a gente o que elas sentem, né? Isso também com a Cris e com a Maria, que também fazem atendimentos, as pessoas elas acabam se abrindo pela confiança que elas têm, né? E às vezes a gente ouve situações da pessoa chegar e falar assim, olha, eu ia chegar a vias de fato, por isso que eu estou aqui com você, né? Porque eu sabia que eu ia chegar a vias de fato. E você ter essa clareza e você buscar ajuda, eu acho que é muito importante. Que aí a gente não fica naquilo, né, de reprimir. Eu sei que tem uma coisa que eu preciso olhar, porque é sério, né? E, gente, isso é com todo mundo, ninguém é perfeito. Eu já tive impulsos, realmente, de querer agredir uma pessoa, e eu já cheguei até a agredir uma pessoa uma vez, né? Numa discussão, eu peguei e agredi. A pessoa fez que ia me agredir e eu peguei e agredi, né? Eu também poderia só segurar a onda, né? Então, eu tive uma reação muito forte. Ah, mas a pessoa te provocou? Não, teve uma agressão, né? Eu fiz, a pessoa me xingou por voz e eu fui para o embate físico, né? A pessoa era mais alta do que eu, era um homem, tal, tudo bem, mas não importa, eu fui a vias de fato, né? E isso também não me deixou, porque revidou, não, também não me deixou bem. Isso me trouxe vários questionamentos depois, né? Então, é importante a gente ser verdadeiro com a gente, né? Nas nossas emoções, ter esses entendimentos, porque a gente pode ser o Jekyll e a gente pode ser o Hyde, né, Cris? Isso, Hyde, tipo esconder. Eu posso ter os dois e tá tudo bem. Agora, como que eu navego entre um e o outro? E é claro que a gente sempre busca o equilíbrio. Como é que eu posso chegar nesse equilíbrio? Mas eu entender que dentro de mim e tem esses dois lados e é para todo mundo, senão nós não estaríamos aqui, como a Maria falou, né? É o mais importante. Então, eu lembrei de uma coisa, eu nunca vi acontecendo de verdade, tá? Mas eu até me pergunto como seria. Eu vi muito em filme, sabe? Por exemplo, duas pessoas estão ali discutindo. Tá, você é isso, você é aquilo. Tá, então se você acha isso, coloque suas luvas e vamos nos ver no ringue. E aí eles vão e lutam, e aí resolvem no ringue. E parece que depois que eles brigam assim fisicamente, mas numa luta justa, eles sentem tanto alívio que é bastante comum nessas situações de cenas de filme depois eles terminarem assim, tudo acabado, cansado, senta no chão, encosta um no outro e ficam amigos de novo. Eu costumo dizer que tudo que é combinado dá tudo certo, gente. O que é combinado dá tudo certo. É que nem a combinar. Eu estou estressado com você. Vamos partir pro fight, não? Vamos partir pro fight. Bateu. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos lá tomar uma cerveja que agora a gente está resolvendo. Então, para mim, tudo que está combinado tá tudo certo, né? Mas é interessante a gente fazer essas análises, né? Fala, Maria. Maria.
gesticulando. Eu queria acrescentar com tudo isso que existem algumas formas também complementares de não reprimir a raiva, não reprimir esses sentimentos negativos. Algumas das formas, uma delas, por exemplo, escrever, colocar todas essas emoções para fora na escrita, tanto numa folha de papel, quanto no Word, no computador, e colocar tudo que você está carregando aqui dentro e colocar ali para fora no papel ou no computador. Não mandar para ninguém, deixa ali, ok. Enfim, uma outra forma que até é engraçada, mas tem um fundamento por trás disso, que é quebrar um copo, quebrar pratos, uma louça ou um copo. Eu não tenho coragem de fazer isso, tá? Mas, por exemplo, na Grécia, nos casamentos na Grécia, eles quebram pratos porque energeticamente coisas são liberadas, né? Energias negativas são liberadas. Então, também é possível fazer isso. Mas eu não sou muito fã dessa técnica. Apesar, primeiro porque faz muito barulho, os vizinhos podem não entender o que está acontecendo, mas enfim, se você sentir afinidade com isso, é uma forma de fazer para liberação emocional. Uma outra forma que também ela é muito conhecida é dar socos no travesseiro ou gritar, pegar o travesseiro assim e gritar dentro do travesseiro, porque é uma forma de colocar para fora essas emoções, né? Faz menos barulho, incomoda menos os vizinhos também. E, claro, existe também uma técnica para liberação emocional, que é a EFT, né? Emotional Freedom Techniques, que é a acupuntura sem agulhas, que é essa terapia que a gente faz, né? Nós três somos especialistas em EFT, que você vai fazendo uma liberação emocional conforme for batendo nos meridianos, que são pontos aqui energéticos de liberação. Então, Sim, o que eu acho interessante, trazendo a questão da EFT, é que muita gente acha estranho porque a gente fala no negativo. Então, por exemplo, se você tem algum problema, alguma coisa, vamos supor que alguém falou uma coisa que te deixou extremamente magoada. Então, com a EFT, a gente vai começar, mesmo que o fulano tenha falado tal coisa e eu tenha ficado muito magoada, eu me amo e me aceito profundo e completamente. E daí eu vou contando a história, falando mesmo, né? O pior que foi, eu fiquei com raiva, eu fiquei magoada, deu vontade de chorar, de gritar, nanana, e vai falando negativo, falando, lembrei também daquele dia que ele fez isso para mim e falou aquilo, e tá, e vai. Vai chegar um momento que a gente, conforme vai falando, aquilo vai perdendo a força daquela emoção ruim, e muitas vezes dá até vontade de dar risada. A gente fala, uau, a pessoa estava falando aquilo, mas é tão bobo, eu nem ligo, né, que ela falou aquilo para mim. Então é muito interessante, gente, funciona. Então, essas técnicas que a Maria e a Cris colocaram aqui, elas funcionam muito bem. E eu costumo indicá-las nos meus atendimentos, né? E é claro, dependendo de cada pessoa, ela vai se identificar com algo que ela percebe que ela realmente vai conseguir extravasar aquilo, né? Eu sou uma pessoa muito do físico, então quando eu preciso fazer algo que eu sinto que está represado, eu uso do meu corpo para extravasar, né? Então faz muito sentido para mim. Aí quando eu sinto que eu uso o meu corpo para aquilo, eu geralmente uso isso na corrida. Eu gosto muito de usar a corrida como forma de extravasar aquilo que ficou represado. Funciona muito bem para mim, né? Agora, claro, cada pessoa é de uma forma, então vai fazer sentido, né? Eu tenho uma consultante que a escrita para ela e é na mão, né? Ela pega na mão, ela vai escrevendo, funciona muito bem. Aí depois a gente pega aquilo tudo que ela fez de escrita e a gente usa FT para dar uma zerada ali.
Então, para cada pessoa vai funcionar de uma forma, e é muito interessante que a gente entenda isso sobre a gente também, como que vai funcionar para a gente, o que vai fazer sentido. Tem muitas formas, né? Tem também a forma de pintar, fazer um hobby, que aí vai acalmando, vai se realinhando. Tem a forma de, é, enfim, que outra? Eu ia falar alguma aqui e fugiu de repente. É, enfim, não era mentira, era verdade, mas fugiu. Eu ia falar que tem várias formas, né? Eu falei aquelas, agora você está falando mais essa, mas, enfim, meninas, se eu lembrar, depois eu volto aqui. Então, lembrei que tem um lugar agora em São Paulo, não lembro o nome, tá, gente? Mas é um local fechado, que eles colocam um monte de coisa estragada, velha, tipo computador antigo, tal, e a pessoa paga para quebrar. Aí eles dão um taco e a pessoa vai para descarregar na raiva. Olha, não sabia disso, que legal! Ótima ideia! Deve ser bem interessante, né, fazer uma prática assim, deve ser bem interessante, porque aí você está livre, né, para quebrar mesmo, então manda brasa. Eu Então, lembrei assim, de um. Eu lembrei de uma série, não sei se vocês assistiram, chama acho que Dash and Lily, é da Netflix, era de Natal. E aí eles ficam deixando mensagem para o outro, né? Um menino e uma menina, que eles estão se paquerando à distância, eles deixam mensagens. E aí um vai fazendo a atividade que o outro mandou fazer. E aí um deles manda o outro ir num lugar desses que destrói coisas. Interessante. Eu não assisti, não. Que curiosa, eu vou assistir. Acho interessante a gente pegar depois todas essas coisas que a gente indicou, os livros, e a gente colocar na descrição para o pessoal poder ir buscar também, né, essas fontes aí de conhecimento, até de entretenimento. Né, a gente se organiza para deixar isso direitinho na descrição. pessoal, acho que sim, está tendo mais algum insight? Como é que está para vocês? Por mim tá ok. Para mim também, acho que a gente conseguiu fazer uma boa explanação aqui, a gente colocou até sugestões, né, para a gente lidar com tudo isso. Então, também estou bem satisfeita aqui com a nossa conclusão desse episódio. Perfeito. Eu estava só pensando aqui para fechar, que afinal de contas a dualidade ela faz parte da natureza, faz parte do universo. A gente precisa aceitá-la e aceitando nos tornamos humildes e estando na humildade estamos no nosso lugar de seres humanos com a nossa humanidade, sabendo que existe um poder superior que está aí nesse controle criando e trazendo tudo que está ao nosso redor e que nós precisamos então usar e olhar para situações, mesmo desconfortáveis e negativas, que, entendendo que por trás tem uma aprendizagem, por trás tem algo positivo. Né? E com tudo isso, então, a gente também cresce, a gente evolui. E também lembrando que a gente tem o poder da escolha para a não reatividade. Né? Por mais que a gente tenha aquele calor do impulso, aquele fogo dentro, a gente também tem esse poder da escolha, que foi descrito por esse terapeuta Viktor Frankl, né? Brilhantemente. E estamos nesse desafio, nessa aprendizagem. Somos seres humanos. Às vezes erramos, mas aprendemos com os erros, né? Então, a ideia, basicamente, eu entendo que é essa, sobre o nosso assunto aqui de hoje. O que vocês acham? Tudo bem aí? Beleza, perfeito. Legal, meninas. Então, pessoal, vocês que chegaram até aqui, estão nos assistindo, estão nos ouvindo, agora a gente vai para o nosso check-out. E check-out é como nós fazemos quando saímos de uma hospedagem, de um hotel,
a gente devolve as chaves da recepção e aqui nós vamos fazer o nosso check-out dizendo como estamos nos sentindo, qual emoção está aqui nos movendo agora que estamos indo para o final deste assunto que nós desenvolvemos, que é a dualidade. Então, vocês gostariam de falar como vocês estão se sentindo? Qual emoção está viva aí dentro? Sim, eu estou me sentindo bastante satisfeita. Eu senti que essa reunião de hoje foi muito nutritiva. Eu também estou me sentindo satisfeita, como a Cris. Eu adorei revisitar em mim esse tema, né? Que a gente falou bastante aqui, mas eu me revisitei em quase todo episódio, eu estava aqui me revisitando sobre esse assunto. Então, eu também estou me sentindo nutrida, Cris, também. Que lindo. Olha, estou me sentindo bem também. Foi um assunto muito intenso no sentido de que é um desafio constante. Então, eu me sinto bem e, ao mesmo tempo, muito humana, por estar aqui disposta a aprender, a evoluir e gratidão por essa nutrição também. Então, agora a gente vai caminhando já para o final do nosso podcast e a gente vai, então, fazer a leitura de uma reflexão. Aí, gente, eu separei este livro aqui dos olhos hoje. Eu acho que ele traz essa energia aí do céu. Né? A gente está na Terra, então esse aqui dos anjos vai trazer aí alguma inspiração lá de cima. Então, essa mensagem, como é que funciona? Eu pego o livro, folheio e vem alguma mensagem sem pensar, somente aberta e receptiva para o que vier aqui. Tá? Então, bom, caiu na página 59 e eu vou ler para vocês. O anjo da fraternidade. Ser fraterno é tomar consciência da unidade humana que formamos e do apoio mútuo que se tornou necessário em nossas vidas. À medida que começamos a aceitar amorosamente as pessoas, abre-se diante de nós um novo caminho, no qual iremos encontrar a unidade e a harmonia maravilhosamente sincronizadas e atraindo as melhores situações para nós e para todos os que nos rodeiam. Embaixo tem uma reflexãozinha resumida, tá? Então a frase é a seguinte: sempre aprendo algo valioso de cada pessoa que encontro. Adorei. Olha que interessante. Eu sempre aprendo algo valioso de cada pessoa que encontro e eu complementaria, e de cada situação que vivo. Isso, maravilhoso, Cris. Legal, legal o seu complemento. É isso, esse é o espírito. Estamos aqui para isso. Para aprender, evoluir e crescer. Muito bom. Bom, eu quero agradecer a todos que estão acompanhando os nossos episódios, né? As pessoas estão deixando seus comentários, nós estamos respondendo. Não conseguimos fazer na semana passada por uma questão que aconteceu comigo, né, com a minha família, mas agora está tudo bem, graças a Deus. Então eu agradeço, né, a todos por terem aguardado mais uma semaninha para sair esse episódio que a gente faz aqui com tanto carinho, com tanto amor para vocês. Quero agradecer a Cris e a Maria, né, que me apoiaram essa semana que passou, que foi uma semana bem intensa para mim. Vocês são amigas queridas do meu coração, amo vocês, gratidão. E agradecer, gratidão a todos que estão aqui com a gente, né, nesses episódios. Continuem nos acompanhando, mandem suas sugestões de tema, e também compartilha, manda para as pessoas que vocês acreditam que vai fazer sentido também acompanhar o nosso trabalho aqui com vocês, tá bom? Gratidão, muito obrigada.
Muito obrigada, gente. Obrigada você que está acompanhando. Obrigada, Maria. Obrigada, Priscila. Obrigada, pessoal da funilaria que está com o meu carro. Muito obrigada a todo mundo que respeita as leis de trânsito, porque geralmente não acontece nada de errado, né? A gente vai, dirige pra caramba e dá tudo certo. Então é isso, muito obrigada. Meninas, muito obrigada também de coração. Obrigada, pessoal, vocês que chegaram até aqui, que estão nos ouvindo, nos acompanhando neste episódio e nos anteriores, nos próximos. Vamos juntos nesse crescimento, nessa egrégora, nessa união, nesses encontros de muita inspiração, de muita espontaneidade, de muita verdade, de muita integridade. Então, gratidão pela sua presença e a gente se vê no próximo encontro. Beijo. Beijo, Tchau. obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.